Amém. Vou convidar aqui minha filha para orar por mim. Amém. Senhor, estou aqui, Pai, diante de Ti, pedindo pela vida da minha mãe, para que ela seja um instrumento Teu aqui nessa hora, Pai, para que não seja ela falando, não seja a carne dela falando, não seja nada sobre ela, não seja nada sobre, né, a vida dela, mas que seja sobre a Tua palavra, através dela, que seja sobre o Teu Evangelho, através dela, o Teu Espírito Santo falando através dela, Pai, para que a palavra de hoje entre nos nossos corações, para que a gente consiga ruminar essa palavra, para que a gente consiga aprender cada vez mais sobre Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo a palavra num dia que é especial, que é festivo. Lembrando que essa é uma data comercial, a gente tem que entender, né? Mas tem o seu fim, tem um significado, né? E todos os dias é dia de mãe e pai. Assim como também dos filhos, que os filhos daqui a pouco vão reivindicar também o nosso dia, né? Mas todos os dias é nosso, né? Mas em especial esse dia coube, né, a sociedade interpretar e separar esse dia para que esse momento ficasse mais intimista, esse momento ficasse mais significativo, não é isso? Vamos abrir a espada do Espírito no livro de 1 Samuel, capítulo 2. A gente vai ler apenas 2 versículos, tá certo? Versículo 1 e o versículo 2. Ok? Todo mundo? Misericórdia ainda? Amém. Vamos dar mais um tempinho para que todo mundo diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nas Bíblias que estão dispostas aí é 380, não é isso? Amém. Vamos lá. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Amém. Amém? Esse era o coração de Ana escancarado diante do Senhor. A gente vai discorrer um pouquinho, mas a gente não vai se prender à história total de Ana, tá certo? A gente vai discorrer um pouquinho sobre Ana. Mas vamos lá. Todos aqui concordam que a gente anseia por força, não é verdade? Vou fazer a pergunta de novo. Todos aqui concordam que a gente anseia por força? Amém. Força espiritual, força emocional. Mas também tem outras coisas que a gente anseia. A gente anseia ser fértil nessa terra. Estou errada? A gente anseia ser fértil nessa terra. Outra coisa que a gente também busca o tempo inteiro
é a necessidade de abraçarmos o sentimento de realização ou satisfação. A gente não quer estar satisfeito, realizado? Esse é o desejo de qualquer ser humano comum. Não é verdade? Sim. Esse é o nosso dia a dia. Isso não é diferente no mundo espiritual. A gente também deseja estar satisfeito, realizado. Bem, o texto que a gente lê, ele se refere a uma oração de louvor de Ana. E eu quero chamar a atenção para um fato de que Deus tinha um propósito gigante na vida dessa mulher e através da vida dessa mulher. Todos concordam com isso? Só que aí eu vou fazer uma pergunta. Você crê que Deus tem propósito e propósito gigante na tua vida? Amém. Glória a Deus. Vários eventos ocorreram na vida de Ana que poderiam ser justificativas para ela paralisar, para ela deixar de perseverar. Não é verdade? Penina entra no meio, né? Elcana chega e oferece uma oferta para ela deixar o desejo de ser mãe de lado. Mas ela desistiu? Não. Ana perseverou. E assim deve ser na minha e na tua vida. Um outro fato é que essas circunstâncias que acontecem, esses eventos que acontecem na vida, na nossa vida e que aconteceram na vida de Ana, eles servem de pano de fundo. Bem, para quê? Por que a gente não esquece da nossa história? Para a gente entender que quem trouxe a gente até aqui foi Deus. Mesmo a gente não o tendo como Salvador e Senhor. Senhor e Salvador. Mas quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Porque Ele é o dono da vida. Mas sabe por que Ele não nos deu uma característica que é somente dele? Porque Ele esquece o nosso passado. Ele esquece as nossas iniquidades, pecados. Ele joga no mar do esquecimento. Mas existem eventos que são necessários para que a gente entenda de fato o que é o agir da carne e o agir do Espírito. Então a gente não se esquece, porque é preciso que a gente entenda quando somos nós agindo e quando é o Espírito Santo. A obra da graça, ela se contrapõe totalmente à obra da carne. Mas é a obra da graça que nos leva à vitória em Cristo Jesus. Amém? A fé, a perseverança, as dores levaram Ana, e assim também pode levar cada um de nós, ao estado de gratidão e devoção. Ana não deixou de adorar. Ao contrário, esse cenário levou ela a se humilhar diante da presença do Senhor. Você já passou por situação assim? Onde os eventos da tua vida te levaram à necessidade de se humilhar na presença do Senhor? Quem não passou, pode ter certeza. Se prepare. Porque não há vaso forte sem antes ele ser moído
pela mão do oleiro. Mas para que esses eventos nos levam a nos humilharmos? Para que a nossa confiança, para que a nossa entrega sejam verdadeiras. Para que trate o nosso caráter e que a gente busque essa confiança inabalável a ponto de nos submetermos à vontade de Deus. Ana, todo mundo conhece aqui a história. Gerou quem? Samuel? Ana gerou quem? O profeta Samuel. O profeta Samuel. Mas ele não só foi profeta, não. Ele foi juiz, ele foi sacerdote. Ele foi uma liderança, uma pessoa que, na verdade, foi usada por Deus para unificar a liderança de Israel. E aí, o que é que você acha dessa mãe? Ter um filho desses. O coração se regozija em saber, em fazê-lo conhecido, mas Ana não hesitou. Porque Deus deu por empréstimo a vida de Samuel a ela, não é verdade? E ela devolveu ele nas mãos do Senhor, para que ele fizesse o que era da sua vontade. E hoje eu quero tratar de um tema muito peculiar para nós. Não se sintam abraçados os homens pelo fato do tema ser tão específico. Ao contrário, tragam ele para a sua vida também. Mãe, caminho de fertilidade. Caminho de fertilidade. Será que com a história, a breve história de Ana que foi contada agora, a gente pode entender um pouquinho, ou pelo menos pressupor essa fertilidade? Mãe, pai, recebe essa noite. Deus está preparando a tua vida para que a tua geração viva o caminho de fertilidade na presença do Senhor. Não é só fertilidade geracional, é fertilidade espiritual, não é só fertilidade biológica, mas mães e pais adotivos também. Hoje eu tive um imenso prazer de receber uma chamada de vídeo. Na verdade, eu recebi uma mensagem antes e eu respondi a uma das minhas filhas espirituais. Ela não é daqui da igreja. E eu pensava que ela tinha dado por satisfeita o fato de eu ter dado uma resposta à mensagem dela. E ela resolveu fazer uma videochamada. E estavam os dois ali, os dois filhos espirituais que o Senhor me deu. E ela falando comigo, e ela com os olhos cheios de lágrima. E eu do outro lado também embargando a voz. E como é bom a gente ser instrumento de Deus, para que o coração daqueles que o Senhor coloca na nossa vida se torne terra fértil. Louvado seja Deus. A despeito dessa história de Ana, a gente pode encontrar alguns motivos. Motivos que Deus usa para tornar o nosso coração
um lugar receptivo do propósito dele. Primeiro motivo: há propósito no ventre. Pais espirituais, mesmo você não tendo útero, mas o Senhor usa a tua vida e o teu coração para a paternidade espiritual. Mães, mesmo que você não tenha um filho biológico, Deus quer que você adote pessoas para fazer a diferença na vida deles. Há propósito no ventre. Vocês podem repetir isso? Há propósito no ventre. Que propósito é esse? Por que a mãe tem um elo com os filhos biológicos que o pai não consegue ter? Não é nada ultra mega, gente. É porque é biológico. Por que a mãe conhece o filho até no modo de andar quando ele entra em casa e diz: não foi um dia legal? É algo que Deus deu à mãe. O propósito de Deus no ventre é que Ele quer dar vida e não morte. Amém? Amém. Deus, Ele escolhe, Ele conhece e Ele consagra vidas antes mesmo da sua formação física. E existe uma intencionalidade de Deus para isso. Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formaste no ventre, te conheci. Isaías 49,5 diz assim: antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou. Desde o ventre da minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Você ainda não tinha nem recebido o nome da sua mãe, ou pelo seu pai, mas Deus já havia colocado no coração deles como você seria chamado. E aí eu me lembro muito bem, que antes de colocar o nome, tanto em Sara, quanto em Bia, quanto em João, eu orei muito, eu e Val, a gente orou, e a gente foi atrás do significado dos nomes, até Deus confirmar com paz no coração, qual seria o nome de Bia, de Sara e de Luca, porque João foi Bia quem deu, e ela falou, Deus usou a boca de Bia para falar o nome de João. Gálatas 1,15 diz assim: separou desde o ventre da minha mãe. Isso é Paulo falando. Você não está aqui à toa. Você pode até estar perguntando: o que é que eu fiz na minha vida? O que é que eu tenho na minha vida? O que é que eu consegui juntar na minha vida? Está fazendo as perguntas erradas. A pergunta certa é: qual o propósito que Deus tem? E eu quero torná-lo conhecido no meu coração. Você está aqui porque você é um projeto de Deus, assim como eu sou um projeto de Deus. Receba essa palavra. Você que um dia esteve no altar do Senhor e que hoje está distante do altar, o Senhor te chama de volta. Segundo motivo: crer na promessa da sua palavra. Salmo 113:9 diz assim: Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. Isso é um milagre que só Deus pode reverter, não é verdade? Ciência nenhuma, por mais que não seja da vontade de Deus, não tem condições. Porque filhos são herança do Senhor, são recompensa do Senhor.
como fala lá Salmo 127:3. E a gente tem vários exemplos de mulheres estéreis na Bíblia. Nós temos Sara, e Deus deu Isaac, Rebeca, Raquel, a própria Ana e Isabel. Terceiro motivo: Deus nos coloca no lugar de dor. Pare de dar cabimento a Satanás que ele não tem. Às vezes Deus permite ele fazer um sacode na nossa vida. Mas Deus é que está no controle de todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Se você está passando por um momento de dor agora, lembre-se, é temporário. O que Deus tem lá na frente para você e para mim é muito maior. Mas Ele só vai nos dar quando o nosso coração estiver totalmente entregue a Ele. Que a gente não construa, quando a gente não construir mais ídolos na nossa vida. Deus deu uma aflição a Ana, e essa aflição foi persistente. Vou trocar esse microfone, está me agoniando. Dá um estalozinho, agora está meio rouco esse, né? Ficou rádio AM. Quase isso. Gente, mas alguém no espaço aí está trabalhando para que isso melhore, tá certo? Mas vamos lá. Que aflição era essa? Ana queria muito ser mãe. E naquela época, gente, você não gerar filhos era uma vergonha. Porque você não está dando o quê? Posteridade. Você não está ampliando o clã, né? E ela chegou cheia de angústia e aflição na presença do Senhor. Mas ela tinha certeza em quem ela estava depositando essa aflição e angústia. Ana jamais poderia aceitar um substituto, quando Deus dela seria o provedor, seria aquele que enviaria o fruto. Reverteria essa situação. E ela sabia que tinha que esperar. Ó, está melhorando. Ela sabia que tinha que esperar. Porque a espera produz perseverança. E na perseverança, a gente experimenta o melhor de Deus. Amém? O quebrantamento de Ana, esses foram os motivos, tá? Então vou repetir aqui: a propósito no ventre, crer na promessa de sua palavra, Deus nos coloca no lugar de dor, mas diante do quebrantamento, o que é que Ana aprendeu? O que é que ela provou? Ela provou o propósito, ela passou pela prova, ela respeitou o processo, ela não abriu mão de princípios, ela experimentou dor, mas ela recebeu o fruto. E glória a Deus. Porque no quebrantamento, gente, e aí eu quero que vocês prestem atenção. O quebrantamento, no quebrantamento, a glória de Deus é manifesta. Amém? Aquilo que era maldição se transforma em bênção.
É o lugar onde damos honra e glória a quem é de direito. E de fato essa honra e glória é dada porque o nosso coração só sabe dizer: santo, 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 santo é o nosso Deus. E onde experimentamos verdadeiramente o fruto do Espírito. Quando Eli, lá em 1 Samuel 1,17, diz a Ana: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Nós percebemos algo importante. A esperança, ela move para a fé. E lá em Hebreus 11 fala da fé. 11:1. Na perseverança, a gente ganha a nossa alma. Lucas 21:19. E a nossa fé, que era pequenininha, ela vai aumentando. Hebreus 11:33. Antes de chegar à fertilidade, Ana experimentou a esterilidade. A esterilidade pode ser humana e espiritual. E a fertilidade também pode ser humana e espiritual. Vamos pensar aqui na borboleta. Para a borboleta ser borboleta, ela antes era o quê? Lagarta. Só que a lagarta, para criar asas, ela precisou de quê? De um casulo. Casulo é agradável? Não. E ela só vai ganhar asas se ela conseguir romper. Agora vocês entenderam? Antes da gente chegar na fertilidade, a gente às vezes precisa experimentar o vazio, para que a gente de fato se encha daquilo que é primordial na nossa vida: Jesus Cristo. Ela tirou grandes ensinamentos: quebrantamento, dependência no Senhor, compromisso / obediência e fruto do sobrenatural. Ela experimentou o sobrenatural de Deus. Mas o mais importante disso tudo é que Ana, ela se encontrou no lugar de filha e não abriu mão desse lugar. Amém? Mas temos outros exemplos de mulheres. Não só temos Ana. A Bíblia está cheia de filhas e mães. E aqui eu quero trazer alguns exemplos. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa. Mas vamos lá? A esposa de Noé. E eu estava ouvindo uma pregação de Helena Tanuri, e ela dando essa aplicação sobre a mulher de Noé. Eu achei muito pertinente. Porque todo mundo olha para a figura Noé. Por quê? Porque o projeto foi entregue nas mãos de Noé. Mas Deus diz: vai tu, a tua esposa, os teus filhos, a mulher dos teus filhos e todos os animais, né? O casal de cada animal vivente. Agora vamos pensar no contexto. Noé, você vai construir uma arca. Não chovia. Com certeza Noé foi tido como louco por muitas vezes. Isso não está escrito na Bíblia, mas a gente interpreta como? Como? Não choveu, não chove. Mas a mulher de Noé, ela permaneceu confiante, porque ela poderia chegar para ele e dizer: homem, como assim? Construir uma arca? Dilúvio? Mas ela preferiu confiar naquilo que o Senhor
depositou no coração dele. Ela se submeteu. Vou fazer uma pergunta para a gente. Nós temos confiado a ponto de nos submeter à vontade de Deus? Jael, uma mulher disposta a usar as ferramentas que tinha para paralisar o inimigo. Aí eu vou fazer uma pergunta para a gente. Você tem usado as ferramentas que Deus tem disposto na sua mão? E essa pergunta vem diretamente para mim, primeiro. Para que os seus filhos sejam férteis. Esther decidiu interceder e jejuar. Isso a gente chama de posicionamento espiritual. Aquilo que é de nossa responsabilidade, a gente não pode passar para outro. Porque se o Senhor me deu, se o Senhor te deu, é nossa responsabilidade. Ruth enfrentou o desconhecido para viver o propósito de Deus, mas ela não teve medo, ela foi. Abigail, diante de uma crise, Davi ia acabar com a casa de Abigail. Mas ela fez o quê? Ela intercedeu, se humilhou. Davi encontra uma mulher ajoelhada ali na frente dele. E ela carrega a responsabilidade sobre si. Será que a gente está nesse processo de humilhação e intercessão pelos nossos? Maria teve a coragem de carregar em seu ventre o propósito de Deus. Você teria a mesma coragem? Eu teria a mesma coragem que Maria, principalmente enfrentando uma sociedade como ela enfrentou. E ela chegou e disse: eis-me aqui. Aqui estão várias mulheres que a Bíblia nos dá como exemplo de confiança, de submissão, de entrega. Mulheres que usaram as ferramentas certas, mulheres que depositaram o seu coração diante do Senhor, que se humilharam. Eu e você queremos muito que a nossa casa seja uma terra fértil. Mas até aqui, a gente tem feito de fato. A gente tem renunciado a algumas coisas que a gente tem vivido no dia a dia para dar ênfase, de fato, àquilo que o Senhor chamou cada um de nós para fazer. Eu poderia trazer hoje uma meditação para até mesmo incentivá-las, motivá-las, mas essa também é uma pregação de encorajamento. Eu não sou coach, eu sou pastora. Eu não estou aqui, e eu vou usar uma frase que a Helena Tanuri gosta de dizer, para fazer cócegas no seu ego. Eu estou aqui para revelar a palavra para o teu coração. Porque não há transformação no exercício apenas de mentalização de frases motivacionais
Mas há transformação quando essa palavra ganha lugar e gera vida no meu e no teu coração. E hoje em especial, como Dia das Mães, a gente precisa fazer uma revisão daquilo que a gente não tem feito ainda, ou do que tem feito, mas que pode melhorar. A gente precisa tomar consciência daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Ana, Abigail, Raabe, eu não falei aqui, a mulher de Noé, Maria, Sara, Maria Madalena, tantas mulheres que foram transformadas e foram achadas em Deus, e que as suas casas deram frutos poderosos para transformar a vida de tantas outras pessoas. Que os nossos filhos possam ser sal e luz aonde quer que eles andarem. E isso exige da gente oração, ensino da palavra, exortação, admoestação. A gente precisa fazer isso, porque eles sozinhos, por si, eles não vão conseguir. E eles foram dados para nós, para que a gente cuide deles e os faça parecer mais e mais com Jesus. Eu quero chamar aqui as mães. Venham aqui à frente. E eu quero chamar a Fatinha aqui. Vem cá, Fatinha. Cada um aqui carrega uma história consigo, não é verdade? Cada um aqui carrega uma história consigo. E olha, gente, eu quero dizer que essa mulher aqui do meu lado, a minha mãe biológica, ela não está aqui hoje. A minha mãe, ela, dentro das limitações dela, ela conseguiu me favorecer na maternidade e na maternagem, mesmo diante das limitações dela. Mas essa mulher aqui, há 19 anos, ela me adotou. E ela tem orado por mim, ela tem perseverado comigo, ela me aconselha, ela me exorta, ela me estimula, me encoraja a fé. E não podia ser outra pessoa para fazer essa oração aqui nessa noite. Que vocês possam sentir o coração de Deus nesse momento, invadindo cada um de vocês. Graça e paz, irmãos. Eu estou muito assim, agradecida, por ter conhecido o Pri, porque foi um amor à primeira vista. Conheci Pri na casa do pastor Cirilo, que ele ainda não era um pastor. A gente fazia orações lá. E o pastor e Pri veio aqui para assumir a igreja e foi lá. E de lá para cá, pronto. A gente começou a ter esse contato, né? Minha sobrinha também estava aqui. No começo ela me chamava de tia. Era tia. E depois chamou mãe, e a mãe dela passou um documento, né? Manda uma carta passando, né, para eu tomar essa autorização. Eu quero também que agora nessa noite a pastora Priscila e a pastora Nete
Eu vou orando e vocês vão ungindo, né? As mãos com óleo. Celebramos a oração dessa noite de gratidão, de bênção, pedindo força e sabedoria, saúde para aquelas que refletem o amor incondicional de Deus. Oremos, né? Senhor, te agradecemos pelo dom da maternidade, te pedimos que derrame bênção sobre todas as mães, renovando suas forças, enchendo seus corações de paz e amor. Que nunca faltem saúde e esperança, protegendo seus lares e guiando seus passos com proteção do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, tudo que essas mães têm feito na casa dela, com os filhos, Pai. Tem tantas mães que, a alta hora da noite, ajoelhada, choram pelos seus filhos, querendo que tem uns que estão fora, desobedientes, e a gente fica pensando, meu Senhor, passamos 9 meses, né, com o filhinho no ventre, e depois eles nascem e traz tanta tristeza para a gente, mas a gente nunca vê isso. A gente sempre tem o nosso filho amando. Alguém pode dizer que é o marginal, pode dizer que é isso, que é aquilo. O pior conselho que a pessoa possa dar para o seu filho, e você sempre diz que esse é o meu filho, eu amo meu filho. A mãe sempre tem isso, de ajudar. Eu estou aqui para agradecer a Deus, porque eu tenho esse dom de ter muitos filhos, né, espirituais, tanto aqui na igreja, onde eu trabalho, tem muitas filhas espirituais, aonde eu ando, até pessoas mais velhas do que eu, né? Querendo ser assim, adotada por mim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. E essas mães, ao sair daqui, tenha do coração o amor, né? A oração que foi feita, a unção de óleo feita pelas pastoras, elas possam te agradecer